Amém? Boa noite, queridos. É sempre uma grande honra, um prazer, um privilégio e uma responsabilidade estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, quem está visitando a igreja, eu sou Elisabelle, mais conhecida como Belle. Sou casada com o Tarcísio, que é um dos pastores auxiliares aqui da igreja. E nós servimos ao Senhor, servindo a essa visão. E é um privilégio para nós. Amém, queridos? Se você também está nos visitando ou está nos assistindo pela internet, a nossa igreja está passando por reforma para melhor servir você. Amém? Então, não é assim o normal, mas cada vez que nós estamos trabalhando em alguma coisa, é para que haja progresso, melhorias, expansão no reino de Deus. Amém? Então, nós estamos envolvidos em algo muito grande. Nós estamos envolvidos com pessoas que Deus pagou um preço muito alto. E se Deus pagou um preço alto, é porque você vale muito. E se você vale muito, não pode estar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, nós estamos melhorando, porque nós entendemos que você e eu somos especiais demais para Deus, para estarmos em qualquer lugar e de qualquer jeito. Amém? Então, toda essa bagunça necessária para melhor servir você com mais excelência, para servir aqueles que você vai trazer para essa igreja, que você vai ganhar lá fora para estar aqui conosco. Amém? E nós estamos celebrando 18 anos, né? No mês de agosto nós vamos ter a grande festa, mas nós celebramos durante um tempo de preparação essa visão, tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar, através desse lugar, nas nossas vidas, na vida de cada um de vocês. E é por isso que nós estamos vestidos com essa camisa, porque nós entendemos que existe uma festa para aquilo que nós conquistamos. Sabe, são 18 anos de vidas transformadas, de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, que chegaram com casamentos fracassados, mas hoje estão felizes, firmados no Senhor, ajudando outras famílias, de pessoas que chegaram aqui desenganadas pelos médicos, doentes, mas hoje estão saradas, cheias de vida, amém, e orando por outras pessoas para serem curadas. São histórias de pessoas que chegaram aqui liso e quase louco, mas hoje estão prosperando, avançando, sendo generosos. Sabe, queridos, tem muita coisa para a gente celebrar. E a cada ano que a gente celebra essa visão, o pastor Humberto, que é o pastor presidente dessa igreja, junto com o Cristiane, eles têm algo de Deus que é colocado como eu gosto de dizer que é como uma lente de aumento. A gente já faz essas coisas, mas naquele ano Deus coloca uma lente de aumento para que cresça aquela visão para a nossa igreja local. E esse ano, se você é daqui da igreja, qual é o tema? Realmente a gente precisa aprender sobre isso. Vamos lá. O tema desse ano é evangelizar, conectar e discipular. Vamos dizer comigo? Evangelizar, conectar e discipular. Queridos, nós já fazemos isso numa certa medida, mas esse ano Deus resolveu colocar uma lente de aumento nesse assunto, para que a gente seja mais intencional nesse processo de evangelho. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16. Aleluia, Deus é muito bom. Ele é bom demais para você não crer. Ah, Belle, mas você não sabe o que eu estou passando. Ei, mas Ele é bom demais. E Ele faz milagres ainda hoje. Aleluia. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Amém, queridos? Então, evangelizar não é uma opção. Evangelizar é uma ordem que Jesus deixou para nós. Então, você não pode se esquivar desse papel de evangelizar. O ID é para todo mundo. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que quando alguém se converte, quando uma pessoa nasce de novo, é como se um bebezinho acabasse de nascer. E quando um bebê nasce, você não coloca dentro de uma máquina ele, ou deixa em algum lugar, e aí você deixa ele lá crescendo, desenvolvendo, e quando ele está pronto, quando ele está dando resultado, quando ele não dá mais trabalho nenhum, aí volta para sua casa. É assim que acontece? Não é. O pai e a mãe têm uma responsabilidade de cuidar daquela criança, de alimentar, de se dedicar, de investir, de dar o seu tempo, de renunciar a muitas coisas para que aquela criança cresça e se desenvolva. E seria injusto da nossa parte gerarmos filhos espirituais e esperar que eles se virem sozinhos. Sabe, queridos, existe uma responsabilidade para cada um de nós. Uma vez que um filho é gerado, nós precisamos dedicar tempo, atenção, renunciar a algumas coisas para estimular, ensinar. Vai ser necessário investimento, porque um bebê foi gerado e ele agora precisa crescer. Vai exigir de nós paciência. Não dá para simplesmente dizer, está dando trabalho demais, traz outro. Nós precisamos nos responsabilizar por aquele que geramos. Essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Nos responsabilizar por aqueles que geramos. E aí você pode pensar, ou você pode até dizer, é por isso que eu não evangelizo, eu não tenho que ter esse trabalho. Mas se você é corpo de Cristo, se alguém evangelizou, é sua responsabilidade também. A única forma de nós não estarmos envolvidos nesse processo é se você não for corpo. Mas se você é corpo, eu e você estamos envolvidos em evangelizar, conectar e discipular pessoas. É o nosso papel como igreja. Amém? E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Sabe que ele seria muito bom, né? Você poderia pensar assim, se a igreja só tivesse pessoas maduras, que não dão mais trabalho. Era muito bom, a gente chegava no culto e ia acontecer coisas milagrosas, porque todo mundo já estava em fé, crescendo. Mas e a alegria ia estar onde? Porque a criança bagunça a casa, é um tumulto danado. Mas se ele não estiver em casa, se você sente uma falta, e olha que eu estou com 2 pequenos em casa, eu sei bem o que é isso. Tem dia que eu digo, meu Deus, tudo que eu queria era que alguém levasse esses meninos. Mas quando não está, parece que falta alguma coisa. É tempo que a gente abdica de muitas coisas. Mas é tão prazeroso. Você vê que um estímulo que você deu está sendo respondido. Você ouvir ele falando as primeiras palavras. Você vê ele dando os primeiros passos. Depois você vê ele construindo coisas com o passar do tempo. É tão prazeroso isso, querido. Nada paga. Sabe, nós precisamos ter essa visão espiritual também. Que quando nós geramos alguém, nós precisamos nos responsabilizar para cuidar até que ele esteja dando fruto, até que ele esteja avançando. E é tão prazeroso você vê pessoas crescendo no Senhor, você vê pessoas desenvolvendo a sua maturidade espiritual, e você vê pessoas respondendo a tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Como é bom, eu sei que a gente acompanhou isso de perto no Rema. Fomos diretores do Rema por quase 5 anos. E eu lembro de pessoas que chegaram no Rema e eu dizia assim, essa eu vou marcar. Porque chegava, fazia confusão com tudo. Qualquer coisa que se falava, e vinha brigar, e discutia, e pegava no pé. E eu disse, meu Deus do céu, era melhor que não tivesse esses, né? Mas é bom que tenha, porque você também cresce. E eu disse, eu vou marcar. Vamos ver quanto tempo vai durar. E sabe que eles, com pouco tempo, aquela pessoa estava completamente transformada. Por causa da instrução que estava recebendo da palavra. O seu caráter estava sendo moldado. E aquela pessoa que mais lhe deu trabalho é a pessoa que mais lhe honra no final. Porque ela entendeu o processo. Sabe, queridos, isso é um prazer, uma alegria.
E quantas pessoas que nós podemos ver chegar aqui na igreja, nascer de novo, fazer o rema, foram licenciados aqui, ordenados na semana passada. Que alegria para nós poder participar disso. Mas sabe, para eles estarem dando fruto agora, alguém precisou se dedicar. Onde estão aqueles que vão se dedicar a conectar pessoas com essa palavra e a discipulá-los até que eles venham e dê frutos? Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide e fazei discípulos. Sabe que eles tão importante e tão obrigatoriedade que nós temos de evangelizar, nós temos também de fazer discípulos. Uma coisa está diretamente associada à outra. Se você ganhou alguém para Jesus, você precisa conectar essa pessoa com alguém para que ela seja discipulada, para que ela seja alimentada, instruída. O que é um discípulo? Discípulo é alguém que observa, ouve e pratica, que recebe a instrução de um mestre. Uma pessoa disposta a aprender. Você é um discípulo? Nós todos somos discípulos. Independente da esfera que eu e você estejamos, nós sempre temos alguma coisa para aprender. Nós sempre temos algo a crescer, a ser moldado, a ser melhorado. Independente da posição que você esteja, sempre tem algo para você aprender com alguém. E sempre tem algo que você pode ensinar a alguém. Mesmo que você diga assim, eu acabei de me converter, ainda assim você tem algo a ensinar a alguém. E nós precisamos estar atentos para ouvir aquilo que Deus está nos instruindo através das pessoas. Amém? O que é discipular? Discipular é ensinar, se relacionar, cuidar de alguém. É acompanhar e instruir no conhecimento. Sabe que nós precisamos ter esse cuidado. E essa é a visão que nós temos para esse ano. Voltar os nossos olhos a trazer pessoas à maturidade espiritual. Ganhar elas para Jesus. Introduzir elas na igreja local. Ensinar, instruir, amar, corrigir. Investir tempo, investir finanças, se for preciso, para fazer ela crescer, desenvolver e poder ser também um discipulador. E poder ser alguém que vai influenciar outras pessoas para Cristo. Você só está aqui porque alguém orou por você. Você só está aqui porque alguém lhe convidou para estar aqui. Você está aqui por causa de alguém. E você precisa ser esse alguém na vida de outro. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim. Porque alguém investiu na minha vida. Porque alguém decidiu acreditar. Quando nem eu acreditava. Eu sou grata a Deus por pessoas que Ele levantou na minha jornada. Para me levantar em momentos que eu pensei em desistir. Tantas vezes, mesmo conhecendo a palavra, enfraquecida, parece que nada está acontecendo, parece que não está funcionando. Mas Deus levantava alguém. E eu quero ser alguém, esse alguém para alguém também. Que lembra e diz, eita, nunca mais eu vi fulano no culto. Deixa eu mandar uma mensagem. Deixa eu ligar para saber o que é que está acontecendo, que ele já faz 2 cultos que eu não vejo ele aqui. Aquele seu amigo que fez o rema com você, está onde? Não esquece dele, não. Lembra dele nas suas orações, mas lembra dele para mandar uma mensagem, para ligar, para instruir, para ensinar, para levantar, motivar, para amar aquela pessoa. Porque foi para isso que nós fomos chamados.
Um ao outro ajudou. Um ao outro. Ninguém cresce sozinho. Um bebê é 100% dependente de alguém. 100% dependente. Quem é que vai cuidar daqueles que nós estamos ganhando em cada evangelismo? Porque tem um grupo indo. E coisas estão acontecendo nas ruas. Mas quem são aqueles que vão cuidar? Quem são aqueles que vão investir? Quem são aqueles que vão dedicar o seu tempo? Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Tá murcho, mas eu creio que daqui para o final do culto você vai dizer um eis-me aqui com mais vontade. Você pode lembrar de alguém e ser grato a alguém que fez você estar aqui hoje? Queridos, eu lembro de tantas pessoas que no meio da minha jornada me levantaram. Eu estava lembrando esses dias, né, de uma amiga minha. Eu sou extremamente pontual. E é uma coisa que eu não gosto é de atraso. Mas não foi sempre assim. Mas tinha uma amiga minha que a gente ia de ônibus para a igreja, isso com 12 anos de idade. Eu ia de ônibus para a igreja sozinha, muitas vezes. E a gente combinava de se encontrar no ponto do ônibus. Isso em Campina Grande, tá? Não é aqui em Recife. E a gente combinava de se encontrar no ponto do ônibus. E era impressionante. Se ela marcasse 9 horas ela estava lá. Eu chegava 9h05, ela já estava lá. Eu chegava 9h10 e ela dizia, por que você não chegou na hora? Eu dizia, não, porque não tinha desculpa. Com 12 anos você tem responsabilidade de quê para não chegar na hora? De nada. E ela sempre estava na hora. E eu comecei a me inquietar. Eu disse, um dia eu vou chegar antes dela. Não é possível que eu não consiga chegar antes dela. E a primeira vez que eu cheguei antes dela naquele ponto do ônibus, eu fui uma alegria. E aquela alegria, eu disse, nunca mais eu chegar atrasada. Eu quero ser sempre pontual. E se você quer me ver estressada, é quando eu atraso. Por qualquer motivo. Eu fico estressada comigo. Porque eu acho que não tem justificativa. Mas por que eu sou assim? Porque alguém me discipulou para ser assim. Alguém me ensinou que era feio chegar atrasado. Que tal você ser alguém que vai ensinar outro alguém a ser responsável com a escala no departamento? A ser aquele que chega primeiro e sai por último. Que está sempre alegre servindo. Bela, eu posso fazer isso e ser discipular? É você levar pessoas a fazer aquilo que você faria. Você não é tão bom. Você não tem tantos talentos. Pois vê esse talento em outra pessoa e ajuda ele a botar para fora esse talento. Isso é discipular. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível você e eu discipularmos sem estarmos cheios do Espírito Santo. Porque sabe qual é o nosso maior modelo de discipular? Jesus. E ele só começou a fazer isso depois que ele estava cheio do Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No versículo 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu toda a circunvizinhança. E no versículo 16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de congregar. Se Jesus tinha esse costume, que dirá de eu e você? Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar associados com aqueles que creem como nós, que pensam como nós pensamos. Se você e eu somos nascidos de novo, precisamos congregar. Precisamos estar associados com as pessoas que pensam como a gente pensa, que creem como a gente crê. Não tem como isso estar desassociado.
Graças a Deus pela internet, pelo YouTube, pelos cultos online. Porque eu digo para você, na pandemia, uma semana antes de estourar a pandemia, eu descobri que estava grávida. Graças a Deus pelos cultos online. Porque grávida não podia fazer nada. Eu passei 3 meses, eu não podia sair nem na esquina. Até as consultas eram online. E tudo que eu queria era congregar. E eu mandava mensagem: Cris, deixa eu ir para a igreja, eu fico lá atrás escondida. Fique em casa, Beli. Mas, Cris, eu não aguento mais ficar em casa. Deixa eu ir. Eu vou botar 1000 máscaras. Eu tomo um banho de álcool, mas deixa eu ir. Fique em casa. Mas graças a Deus pelos cultos online. Abençoaram a minha vida. Mas tudo que eu queria era estar aqui. Porque nada substitui o congregar. Maravilhoso esse auxílio. Mas é um auxílio. O seu lugar e o meu lugar é aqui. Congregando. Levantando pessoas, animando pessoas com o seu dom, com o seu talento, com o seu abraço, com o seu sorriso, com o seu serviço. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava onde? Na igreja. Não, Bela, porque eu sou assim, ó, o poder de Deus flui de mim assim, eu sou uma pessoa consagrada, vivo no manto. Para quê ir para a igreja? Para poder esse poder ser para a vida de alguém, ser direcionado para a vida de alguém, né? Porque tudo que Deus nos dá é para alguém. E esses alguém vão estar aqui na igreja. E eu e você precisamos ser bênção na vida de alguém. Ser resposta na vida de alguém. Amém? Então, Jesus, no poder do Espírito, logo em seguida, se você continuar lendo, Jesus vai escolher os seus discípulos. Cheio do Espírito Santo. Sabe, queridos, para você discipular pessoas, animar pessoas, levantar pessoas, ensinar pessoas, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele orava o tempo todo. Várias vezes Jesus estava no meio de uma multidão e ele saía para orar. Por quê? Porque tudo que ele falava era aquilo que ele ouvia o Pai falar. Tudo que ele fazia era o que ele via o Pai fazer. Sabe, queridos, você e eu não podemos discipular pessoas do nosso jeito, porque discipular é um ato de amor. E discipular não é criar cópias de nós mesmos, mas discipular é ensinar baseado nos princípios bíblicos. Não no meu gosto, não no meu jeito, mas no que a Bíblia diz. Porque se você discipular uma pessoa de acordo com o que a palavra diz, ela não vai se desviar. Não é no nosso achismo. Mas é naquilo que a Bíblia diz. E você pode ter certeza, essa igreja anda alinhado com o que a palavra diz. E você pode ter certeza que as palavras que você vai receber aqui estão em linha com aquilo que a Bíblia diz. Então se associa com pessoas que estão nessa linha. Crendo como você crê. Falando como você fala. Indo para o mesmo lugar que você vai. Crescer e amadurecer espiritualmente. Amém? Deixa o teu dom ser bênção na vida de alguém. Você não tem todas as respostas. Você não tem todo o potencial. Você precisa de alguém. Eu preciso de alguém. Nós precisamos de um dos outros. Amém? Porque naquilo que eu sou forte, talvez você seja fraco. E naquilo que eu sou fraca, você tem força. E um ao outro, nós vamos nos ajudar para todos chegarmos à maturidade espiritual. Amém? Então, Jesus, ele se movia em amor. Não tem como existir discipulado sem conexão. Porque se conectar, estar relacionado com pessoas, faz parte do processo. Você precisa se importar com as pessoas com que você vai discipular. Você precisa amar essa pessoa. Não pode ser uma pessoa distante de você. Não pode ser uma relação fria. Não pode ser apenas eu falo, você obedece e acabou. Você precisa aprender a ouvir as pessoas. Você precisa entender qual é a necessidade dela. Qual é a limitação que ela tem. Para que você possa levantar, ajudar. Ai, Bela, olha, eu ensinei já 1, 2, 3 vezes. Não aguento mais não. Desisti. Imagina se Deus desistisse de você. Quantas vezes Deus já falou com você e você não obedeceu? Não precisa responder não, tá? Para não estragar a ministração. Mas quantas vezes Deus teve misericórdia de você? Quantas vezes Deus levantou pessoas para te ajudar em um momento de fraqueza?
de desânimo. Mas decide acreditar em pessoas, porque dá certo. Funciona. Investir em pessoas. Eu lembro de uma irmã que chegou no Rema e ela fez a matrícula dela em março. E a primeira parcela do Rema também vence em março. E aí ela fez a matrícula e já tinha que pagar a primeira parcela. E quando ela soube, ela ficou revoltada. Ela chegou na secretaria. Ela quase bateu em mim e em Rosana. Ela só não bateu porque tinha um vidro na secretaria que impedia ela de fazer. E ela gritava com a gente. E aí eu tentando entender por que ela estava tão brava, porque eu nem tinha entendido ainda. E ela gritou e fez um mau barraco mesmo no Rema. Foi um barraco. E eu, meu Deus do céu, e quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho firme. E assim, naturalmente, a minha resposta seria ela mandar ela acabar com a palhaçada dela e respeitar a gente. Mas o Senhor me envolveu com um amor tão grande por aquela irmã. Eu saí da secretaria, eu disse, o que é que você está precisando? Ela disse, eu vou desistir. Eu disse, por que você vai desistir? E ela disse, porque eu não tenho como pagar a mensalidade, eu só tenho como pagar o próximo mês. Eu disse, é só isso que vai lhe impedir de fazer o Rema? Ela, é. Eu disse, pois vá assistir aula. Ela, mas eu vou fazer como? Vá assistir aula. Fique em paz, vá assistir aula. E aí ficou eu e Rosana assim. Eu disse, Rosana, nós duas vamos pagar a mensalidade dela. Rosana disse, vamos. Eu disse, bora pagar a mensalidade dela. E quando alguém insultou, bora, a gente se junta, vamos pagar todo mundo a mensalidade dela. Queridos, 6 meses depois, aquela mulher era outra pessoa. Ela foi uma bênção em todo o período do Rema. Ela animou pessoas, ela levantou pessoas, ela abençoou pessoas. Porque no momento que ela precisou de ajuda, alguém estava lá. E sabe, hoje, eu nem sabia, mas está aqui meu vice-diretor do Rema. De quando eu tinha 17 anos, Marconi Raline. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Vocês investiram tanto em mim. Valeu a pena. Obrigada, de coração. Tem colheita. Tem colheita. Amém? Funcionou comigo, mas eu sei que tem muito mais pessoas daquela época que estão servindo ao Senhor, porque vocês dedicaram a vida de vocês naquele tempo. Muito obrigada. Funciona. Aquela mulher passou pela escola de ministros, a gente também teve a oportunidade de ser diretor dela. E ela fez tanta festa com a gente, sabe? Honrou tanto a gente naquele tempo. Porque alguém decidiu parar para ouvir uma necessidade. Você está disposto a ser esse alguém que vai levantar pessoas? Porque alguém fez isso por você. Ah, Bela, ninguém nunca pagou uma mensalidade do Rema para mim, não, mas Deus pagou. Se você está formado, é porque Deus pagou. Seja bênção para alguém. Bela, ninguém nunca pagou para mim, eu também não vou pagar para ninguém, não. Não faça isso, não. Deus te aumentou para toda generosidade. Invista na vida de alguém. Sabe, pega um jovem, pega um adolescente, investe na vida dele. Acredita em pessoas, como alguém um dia acreditou em você. Bela, eu acabei de chegar na igreja. Isso que você está falando é muito grande. Eu nem sei como fazer isso. Mas você pode orar por alguém. Você pode simplesmente convidar alguém para vir para a igreja. Você já está fazendo a sua parte. Você e eu só não podemos ficar parados esperando que alguém faça. Nós precisamos aprender a nos mover em compaixão para cuidar das pessoas que Deus amou e pagou um preço por elas. Invista seu tempo para orar, para mandar uma mensagem, para dizer, vem cá, eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar. Pega aquelas pessoas que são críticas
que falam mal da igreja, pega elas e diz: olha, deixa eu te explicar o que está acontecendo nessa visão. Sabe, queridos, eu já vi tantas pessoas falando mal porque não entendem. Mas que tal você ser aquele que explica? Porque, querido, um culto, 2 cultos na semana é muito pouco diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Não dá para a gente resumir em um culto tudo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser proclamadores da bondade de Deus. Todo dia, todo tempo. Jesus, ele fazia isso. Ele andava o tempo todo com pessoas. Não tem como você discipular pessoas vivendo isolado. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você e eu precisamos viver perto de gente. Jesus andava com gente, Jesus comia com o povo, Jesus ia para casamento, Jesus ia para aniversário. E eu penso na igreja para o povo gostar de aniversário é essa. Toda semana tem uns 3 ou 4. Se a gente for para todos os aniversários, o salário da gente é só para pagar as contas de aniversário. O povo gosta de comemorar aniversário. Mas esteja perto de pessoas. Se junta, vai na casa de alguém. Chama alguém para ir na tua casa. Não deixa só para isso acontecer uma vez no mês no Conectados, não. Faz disso uma prática na tua vida. Leva pessoas para comer com você. Vai na praia com alguém. Vai no parque. Vai correr com alguém. Sei lá. Vai tomar um café, né, Cristina? For com Cristina, é café que vai tomar. Mas faz alguma coisa para levantar alguém, para envolver alguém, para deixar aquela pessoa forte, assim como um dia você foi fortalecido. Não fica desapercebido daquilo que Deus está fazendo. Mas fica atento, procurando, ó. Quem é? Quem é que eu vou pegar para fazer crescer? Quem é que eu vou crescer junto? Quem é que eu preciso me associar, que vai me ensinar coisas? Porque às vezes a gente quer muito bom para dar, mas não quer receber. Mas você precisa estar perto de pessoas que são totalmente diferentes de você, para você ser esticada, para você ser confrontado. Quem é? Quem é que tem algo que eu não tenho, para eu ficar perto? Eu digo a você, queridos, eu não aguentaria outra de mim. Porque tem dia que eu nem aguento eu mesma. Eu digo: Senhor, dá para dar uma licencinha de mim aqui? Eu podia ficar em outro estado, só um minutinho. Mas nós somos diferentes, com um propósito. Seria muito chato se todo mundo fosse igual a você, ou a mim. E Deus sabia disso. Por isso que eu estou dizendo, discipular não é fazer cópias. Discipular é levar pessoas a andarem nos princípios que Jesus deixou para nós. E isso não se faz sem oração, sem amor. E sem estar perto. Oração, amor e envolvimento. Amém? Você está disposto? Então diga: eis-me aqui. Ó, já está melhorando, você está entendendo. É o nosso papel, queridos. 18 anos nessa igreja, eu estou aqui há 13. 13 anos nessa igreja. Quantas coisas eu já vivi aqui. Minha família começou aqui. Meus filhos nasceram aqui. Coisas do meu ministério foram ativadas aqui. Mas eu também já passei por momentos difíceis. De confronto, de ajuste. Que eu não queria, mas era necessário. Para onde Deus está me levando, eu precisava. Sabe, queridos? E talvez você pense assim: ai, Beli, é tão ruim não ter um amigo na igreja. Seja amigo de alguém. Seja você o que vai começar. Alguém precisa dar o primeiro passo. Seja aquele que vai ficar prestando atenção. Fica ali no pátio prestando atenção. Ixi, aquele irmão está sozinho. Primeiro culto sozinho. Segundo culto sozinho. Terceiro culto você está lá. Mas eu sempre vejo você sozinho. Por que está sozinho? Ah, não tem amigo não? Pois eu vou lhe apresentar ao meu grupo de amigos. Vamos participar do Conectados que eu estou participando? Você mora onde?
Hoje tem uma pessoa que mora bem perto da sua casa. Vou lhe dar o número do telefone dela, você vai entrar em contato. Vem cá, deixa eu te apresentar alguém. Olha, essa pessoa aqui vai lhe ajudar nisso e nisso e nisso. Aquela outra ali vai lhe ajudar naquilo, naquilo, naquilo. Conectando pessoas, ensinando pessoas, ajudando pessoas a crescerem na fé. Jesus sentava com os pecadores, mas ele não se associava com eles. Ele era inspiração e exemplo para eles. Quando os pecadores estavam perto dele, eles diziam, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Então você não precisa se associar com os pecadores, mas você precisa ser educado com eles. Agradável, para poder você ganhar eles para Jesus. A gente não quer pessoas de outra igreja aqui. A gente quer pessoas que não conhecem Jesus. Para que cresça junto conosco. O pastor sempre diz, trazer pessoa de outra igreja não cresce e incha. Nossa responsabilidade é evangelizar, conectar e discipular. Levar essas pessoas à maturidade. Envolver essas pessoas. Eu lembro que eu estou na igreja desde criança. Literalmente desde criança mesmo, assim. Bebezinha. E quando eu cheguei na minha adolescência, quantas pessoas precisou para me ajudar? Porque na escola, eu passava a semana toda na escola, influenciada pelos amigos. E eu chegava na igreja e tinha meus amigos da igreja. E graças a Deus por eles. Porque se eu não me desviei, é porque tinha eles lá. E eu dizia, meu Deus, se eu fizer isso, o que é que fulano vai pensar? Sabe que me ajudou bastante ter alguém para eu prestar conta? E nem era o pastor, era o meu amigo. Me ajudou. Vai lhe ajudar também ter pessoas perto de você que você não quer decepcionar. Porque investiram em você. Porque acreditaram em você. Sabe que eles valem a pena. Assim como vale a pena você ver uma criança correndo, dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras. Vale a pena. Você ser professora do DI, vale a pena. Vale a pena. Eu cheguei aqui na igreja, tinha um monte de criança que agora é jovem, que foi meu aluno do DI. E eu não sou velha, eu comecei cedo, gosto sempre de dizer isso. Eu comecei cedo. Quando eu vejo, menino, tu já está nos adolescentes. Foi para o JPN, já como assim, menino? Ontem eu estava dando aula no DI, tu já foi para o JPN. Você precisa ver as mães chorando para os adolescentes ir embora quinta-feira aqui. Eu digo, é sério que vocês estão chorando. Esse menino está doido para ver você pelas costas. E vocês chorando. Menino feliz da vida, que ia passar um fim de semana sozinho. E as mães, aí disseram, olha, Beli, os seus vai crescer, viu? Eu digo, quer levar para casa hoje? Pode levar. Mas como é bom ver eles crescendo. Eu sei que fica aquele sentimento de, ai meu Deus, já. Mas como é bom saber que eles não estão atrofiados, que eles não estão paralisados, que eles não estão amarrados, inertes, eles estão crescendo. Isso é tão prazeroso. Você vê alguém que você ensinou, que você instruiu, e agora ele está dando os frutos, está pregando a palavra e você fica, uau, meu Deus, vi esse menino crescer. Né? Eu lembro de quando eu peguei no pé de Lucas. Lucas do Louvor, que estava cantando aqui, nessa unção. Eu dei aula a ele no DI, pouquinho tempo, que ele já é velho. Pouquinho tempo. Mas nos jovens, eu fui líder dele de jovens. E aí nos jovens ele queria cantar, mas depois ele ia lá para dentro, não queria assistir culto. Eu disse, olha, se você não assistir o culto, você não suba para cantar, não. Se você subir para cantar, eu faço você descer. Não quiser passar vergonha, você precisa assistir culto. Não adianta nada você cantar bem se você não tiver a palavra. Vai ser só barulho, Lucas. E ele ficou, acho que com raiva de mim por um tempo, mas ó, deu certo. Funciona, queridos.
Você só faz isso quando você se importa. Se você não se importa, você deixa para lá, vive de qualquer jeito. Estou nem aí. Mas quando você se importa, está chegando atrasado de novo. Por quê? Você pode chegar na hora, rapaz. Se organize para chegar na hora. Não, mas é porque. É porque não. Olha, como é que você faz seu dia? Pode começar mais cedo e sair. Você não tem desculpa. Você só precisa de alguém para lhe ajudar. Então, se associe com pessoas que estão dispostas a lhe ajudar. Está bicudo de novo. Por quê? Por que você está com raiva de novo? Me diga. Não, porque aquela pessoa fez isso comigo. Precisa orar mais em línguas para desenvolver o fruto do Espírito. Sabe, queridos, não é bom ouvir isso não quando você está com raiva. Mas é necessário. Isso é discipular. Isso é ajudar, é acompanhar, é investir em alguém porque você vê o futuro. Jesus, ele não abandonou os discípulos quando eles começaram a dar trabalho. Jesus estava lá ensinando. Aí chega Pedro. Jesus, a gente não consegue fazer isso não. Aí Jesus, meu Deus, é possível que vocês ainda não têm fé. Estou ensinando a vocês, vocês ainda não têm fé. Imagina se Jesus dissesse, Deus, troca aí, manda outros. Até hoje ele ia estar trocando. Mas ele decidiu dizer, calma, Pedro. Só continua comigo que um dia você vai entender. Sabe, querido, você não vai entender tudo de uma vez só. Mas só não desiste. Continua. Continua a tua jornada, continua a tua caminhada. Continua crendo, continua confessando, porque vai acontecer. Aí chegou o dia que Jesus olhou para Pedro, aí Pedro disse... aconteceu alguma coisa e Pedro falou assim, eu creio já. E aí Jesus disse, pequena fé, mas já está evoluindo. Para quem não tem nenhuma pequena, já é alguma coisa. E aí Pedro chegou diante das águas, ele disse, Jesus, se for tu, manda eu ir que eu vou. Jesus disse, veio e ele foi. Afundou, mas você já andou? Então não pode falar de Pedro. Só pode falar de Pedro quem pelo menos já andou. Afundou no meio do caminho. Jesus foi, ajudou ele. Jesus disse, Pedro, de novo, Pedro, tem jeito não, eu desisto. Não. Jesus disse, vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te levantar. Porque você consegue. Porque eu vejo potencial em você. Porque as pessoas não acreditam em você, porque você é estourado. Mas eu acredito. Venha. Jesus disse, quer ir embora? Ele disse, para onde a gente vai? Se só tu tem as palavras de vida eterna, deixa a gente ficar aqui. Não entendo nada, mas estou aqui. E eles foram ouvindo, se expondo àquele ambiente, sendo ensinados. Pelas palavras de Jesus, sim, mas pela vida de Jesus. A sua vida ensina pessoas ou só suas palavras? Porque a nossa vida precisa ensinar. Assim como Jesus. Jesus ensinava com a vida dele o tempo todo. E as ações de Jesus eram intencionais, muitas vezes. Jesus não fazia as coisas por acaso. Eita, aconteceu isso, né? Tem que resolver. Não. Jesus era intencional para ensinar os discípulos. Seja intencional com as pessoas também. Isso faz parte do discipulado. Jesus amou, Jesus levantou, Jesus se relacionou. Você pode estudar muito sobre discipulado, você pode estudar muito sobre o seu ministério, sobre o seu dom, sobre o seu talento. O grupo de música já pode subir. Você pode estudar muito sobre todas essas coisas. Mas se você não tem alguém para compartilhar, é vazio. Eu fiz universidade e eu lembro que no final da universidade, que a gente chegou nas aulas mais práticas, mais de estágios e de ir mais para a parte de fazer acontecer, todos os professores da gente diziam, olha, você está estudando, você vai se formar, mas quando você chegar lá, no trabalho, você vai precisar aprender com os peão.
Não deixa o orgulho, porque você tem o diploma, fazer você ficar burro. E aí ficava sem entender. Quem está fazendo todo dia é o peão, não é você. Você não tem experiência nenhuma, porque você está só absorvendo conteúdo. Sabe, queridos, não adianta você só absorver conteúdo. Você precisa praticar para ganhar experiência. Sabe, é maravilhoso estar aqui na igreja, escutar a palavra, ir para o Rema, escola de ministros, cursos, livros. Maravilhoso, necessário. Mas se você não tiver pessoas para compartilhar isso, serve para quê? Qual é a alegria que você vai ter? Você vai mostrar para quem? Tudo isso que você está sabendo. Tudo isso que você está aprendendo, você precisa de alguém. Nós precisamos uns dos outros. Eu amo o texto de Efésios que diz que existe uma justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Tem uma parte que é minha, mas tem uma parte que é sua. E eu não vou fazer por você. E o seu vizinho não vai fazer também. É você que tem que fazer. Então, nós precisamos que você, como igreja, se levante para evangelizar, conectar e discipular pessoas. O aniversário da igreja está chegando. Nós temos um alvo, nós temos uma meta. Não seja aquele que vai se levantar para criticar, seja aquele que vai se levantar para orar, para dizer para outras pessoas, já pegou seu envelope? Não pegou ainda, por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro, não. Não tem dinheiro, eu não tenho fé. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você crê, Deus vai dar semente ao que semeia. Nós temos um alvo, queridos, e nós vamos chegar lá, juntos, com a justa cooperação da sua parte. Não fica de fora, se envolve. Você pode parcelar no cartão de crédito, você só não pode ficar de fora. Por quê? Porque Deus conta com você. Para a grande comissão que está chegando. Nós estamos à porta do grande arrebatamento da igreja. Hoje o pastor falou sobre o boom dos crescimentos do número de evangélicos no Brasil. Você faz parte disso. Não fica de braço cruzado, esperando. Não, Jesus vai voltar, estou só esperando ele. Não. Eu e você fazemos parte da volta dele. Como? Evangelizando, conectando e discipulando pessoas. Você está pronto? Então diga, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Para ser aqueles que vão amar, orar, investir, dedicar tempo, ter paciência, dar outra chance, e de novo, e de novo, e de novo, até que, como Paulo orou pelos discípulos, até que Cristo seja formado neles. Pai, nós não vamos desistir. Nós não vamos parar até que Cristo seja formado nas pessoas que nós estamos ganhando para Jesus. Nós não vamos parar até que os chamados sejam ativados, até que propósitos sejam ativados, até que pessoas estejam caminhando na firmeza da palavra, crendo na tua palavra assim como ela é. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar investindo porque vale a pena investir em pessoas, vale a pena acreditar no potencial que você colocou em cada uma delas, mesmo quando não parece. Mas se você colocou, Pai, é porque tem. E se tem, nós queremos ser parte disso. Nós não queremos ficar desapercebidos. Os nossos dons, os nossos talentos vão ser para servir a você, vão ser para servir a humanidade, vão ser para servir as pessoas que o Senhor confiou a nós. Nós não vamos desistir, nós vamos avançar. Essa visão crescerá para alcançar as famílias que ainda estão chegando, que vão ser ganhas por cada um de nós que estamos aqui. Que não vamos ficar distraídos, desapercebidos, mas que nós vamos correr a carreira que você tem para nós. Nós vamos nos associar com as pessoas certas, que vão nos levantar, que vão nos puxar, que vão nos ensinar, que vão nos esticar, que vão fazer a gente ir além da nossa marca, porque nós confiamos em Ti, nós confiamos que você é mais poderoso para fazer do que o diabo para desfazer. Nós confiamos que o Senhor tem poder para alcançar as pessoas que naturalmente não, essa pessoa não tem como ser salva. Não, tem sim, porque Jesus pagou o preço por elas e nós não vamos desistir dessas pessoas. Nós vamos amá-las, nós vamos orar por elas, nós vamos lá onde ninguém quer ir, nós vamos nos presídios, nós vamos nas favelas, nós vamos nos hospitais, nós vamos onde precisar ir, Senhor, e nós vamos levantar pessoas, nós vamos acreditar em pessoas. Oh, Pai, nos ensina
a nos mover com o teu Espírito. Não só para manifestar poder, mas para amar, cuidar, alimentar, pastorear pessoas. Nos ensina, Senhor, a ter o nosso coração envolvido em fazer aquilo que é importante para você. E que nós não fiquemos desapercebidos com tudo aquilo que você tem feito em nós. O Senhor é tão bom, bom demais para não crer. Como nós cantamos no começo, você é bom demais para não crer. Sim, Pai, nós temos vivido milagres neste lugar. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. E nós não vamos parar. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Milagres, 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 milagres. Oh, Senhor, eu creio. Milagres nesse lugar.